Meus amores, sem muita conversa, vamos lá para os textos então? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler os textos, e aí a gente vai começar a bater um papo sobre eles, pode ser? O primeiro texto está em João, capítulo 17, os versículos 14 em diante, eu vou até o 18. Posso ler? Eu lhes tendo dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Daniel, capítulo 3, versículos 12 em diante. Profeta Daniel, capítulo 3, versos 12 em diante. Posso começar a leitura? Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam então Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos,
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e de tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Santo Espírito, esta é a tua palavra, por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de nós e se revela ou revela a nós. E a oração de Jesus se cumpra na vida de cada um de nós. Santifica-os na verdade. Santifica-nos, ó Pai, na verdade. Santifica-nos, ó Santo Espírito, na verdade. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Existem algumas falas hoje em dia que elas têm um poder de encerrar uma discórdia, aparentemente, ou de um poder de fazer com que questionamentos mais profundos não surjam, mas quando você presta atenção nela, ela não significa muita coisa. Uma das palavras que tem sido muito usada hoje é moderno, né? O cara está lá, eu estava vendo lá um pedaço do jogo da Argentina e Chile, antes de vir para cá, e fiquei feliz que o Chile foi campeão, só senti por causa do Messi, né? Ele não merecia ser argentino, né? Mas fora isso, ele é bom, enfim. E o comentarista da TV dizendo assim, não, fulano é um jogador moderno. O que isso significa, né? E essa semana a gente estava falando sobre essa palavra e o Silas falou assim, na Segunda Guerra, uma das coisas mais modernas que se tinha era o conceito de campo de extermínio, né? de como se faria, né? De câmera de gás e tal, e como que a gente faz para matar muita gente. Existe uma tecnologia, uma modernidade aí que a gente preparou para poder realizar esse propósito. Mas é uma palavra que não tem nenhum valor em si, ela depende do conteúdo que ela defende, ela depende daquilo que vem depois dela. E essas palavras vão chegando até nós e a gente simplesmente vai se sujeitando a elas, como se ela tivesse de fato o poder de encerrar um assunto ou de não permitir que se pense um pouco além sobre aquele assunto. Então, quando o comentarista está dizendo que é um futebol moderno, que o jogador é um jogador moderno, você não sabe o que isso quer dizer, mas você está contente com aquilo. Você simplesmente fala assim, pô, isso aí deve ser um negócio bacana. E uma das coisas que a gente percebe é de que desde que mundo é mundo, e a gente está falando aqui da relação da igreja e do mundo, o jovem, a juventude, ele é sempre esse meio pelo qual as transformações acontecem, as mudanças acontecem, ou pelo menos deveria acontecer. Nós estamos vivendo um fenômeno interessante, porque hoje em dia a moçada está tão sobrecarregada e ela também já tem uma consciência tão habituada ao enlatado proposto, que ela já não tem nem paixão muito pelas coisas, né? As ideologias hoje estão difíceis, se bem que no nosso meio aqui é interessante. No nosso meio a gente vê algumas paixões se manifestando aí, ideológicas. Mas desde que o mundo é mundo, se usa o vigor, o fôlego, a energia vital do jovem para poder causar alguma transformação. Mas às vezes essa transformação vem nesse mesmo pé. A gente quer mudar o mundo, mas a gente não sentou e não parou para pensar o que é o mundo. O que é que eu quero mudar? Por que eu quero mudar? E de repente eu abraço uma estrutura sem pensar. E tento formatar um mundo, ou melhorar um mundo. Mas quando eu vou
caminhando um pouco mais, quando os anos vão passando, essa necessidade ou essa condição de ponderar um pouco mais, ela começa a ser mais natural em nós. Ela começa a surgir um pouco mais em nós. Depois que você passa dos 40, sua vida você começa a ficar um pouco mais reflexivo, você começa a querer pensar. Eu lembro que na minha idade, dos meus 17, 18 anos, eu não queria saber de nada. Eu queria mudar. Eu queria mudar o mundo, eu queria mudar as coisas, eu queria mudar o jeito de ser de tudo. Mas eu nunca parei para pensar. E muitas vezes nós somos usados por uma estrutura mundana, por uma estrutura vigente no mundo, para mudar realmente algumas coisas que nós nem pensamos sobre elas. E de repente a minha vida foi gasta para provocar uma mudança que eu vou me arrepender depois, simplesmente porque no momento em que eu tinha energia, no momento em que eu tinha condição, eu não parei e eu não refleti sobre aquilo. Se aquela mudança era de fato boa, se aquela era de fato uma mudança, porque eu tenho enfatizado com vocês aqui, às vezes o que nós fazemos é só mudar os polos, a estrutura permanece literalmente a mesma coisa. E quando você chega lá, quando os anos passarem, você começar a pensar e falar, rapaz, como eu fui idiota, como eu fui usado, mas às vezes você tem vergonha de assumir essa realidade e saber que a sua vida foi um desperdício. Então o que você faz? Você começa a culpar uma série de coisas, de estruturas e de pessoas, e de gente que não sustentou o rojão, enfim. Você começa a pensar assim, eu não posso dizer que a minha vida inteira, que a minha juventude inteira foi vivida em vão. Eu tenho que dizer que eu tentei, mas que não deu certo porque, de fato, alguma coisa não contribuiu. E este mundo que a gente queria mudar e não mudou, e continuou piorando, e piorando, e piorou, que ainda que, do ponto de vista tecnológico, se desenvolveu de uma forma incontestável, do ponto de vista das relações, do ponto de vista do ser gente, só tem piorado e degringolado. Mas qual é o problema? E a pergunta que eu faço a mim, de novo, lembre-se, aqui eu estou fazendo uma sequência do que eu falei umas 2, 3 semanas atrás. Qual é o problema? Aonde eu estou gastando a minha energia, a minha vida? E o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Como é que eu posso ser então cristão e viver nesse mundo? E Jesus começa dizendo para nós ali em João 17, o texto que nós lemos, algo interessante. Ele disse assim, eu tenho lhes dado a tua palavra. Jesus tem nos dado a sua palavra tem sido ministrada ao nosso coração, e esta palavra cria, se nós encararmos de forma séria o discipulado de Jesus. Lembre-se que da última vez que nós trabalhamos aqui, nós trabalhamos sobre João 7, ele diante dos seus irmãos dizendo assim, o mundo não vos pode odiar, mas a mim me odeia. E por que o mundo não podia odiar os seus irmãos, mas odiava Jesus? Jesus responde, ele diz, ele me odeia porque eu dou testemunho de que suas obras são más. Se você quiser viver de uma forma mediana, medíocre, se você quiser viver misturando evangelho com mundo, se você quiser misturar evangelho e religião, sistema do mundo e reino de Deus, para o mundo é suficiente. Sabe por quê? Porque você representará mais do mesmo. Desde que o mundo é mundo, que essa miscelânea proposta. Mas se você, na sua vida, no seu discipulado cristão, apresentar a cisão que a cruz impõe, aquilo que Jesus diante do templo disse, derruba o templo,
Jesus não falou, não, mantém ele aí, vamos fazer um bem bolado. Não, Jesus diz assim, joga esse troço no chão. Eu tenho uma realidade para erguer aqui, é a realidade que permanecerá, é a realidade onde os templos são desnecessários para a relação com Deus, como sempre foram, porque Deus é o Deus que não habita, não é que não pode habitar, ou que não habitará, ou que de vez em quando visita, não, Deus é o Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas. O problema é que Jesus, na sua maneira de manifestar o reino de Deus, ele exigia um arrependimento do mundo. E arrepender significa a consciência sendo invadida de que eu vivo uma rebelião, eu vivo o lado negro da força. Não importa qual do caminho eu tomei, não importa, o Silas expressou isso aqui um dia de uma maneira muito preciosa. Ele diz, quando alguém lhe oferece algo, não importa se você diz assim, não, muito obrigado, querido, eu gostaria de lhe agradecer a sua gentileza, de fato eu aprecio, mas infelizmente no momento eu vou abrir mão, né? Vê se outro quer. Ou você dizer assim, enfia no nariz esse troço. Mesmo que um lado seja deselegante, mal educado, grosseiro, e ainda que do outro lado você tenha o contrário disso, ou seja, uma postura fina, educada, contudo, a mensagem é exatamente a mesma. Não, eu não quero. Não importa se você escolheu o lado moral da vida, não importa se você escolheu o lado dos mocinhos para viver a sua vida. Se a minha e a sua vida não representam a verdade do Evangelho, ela continua sendo um não a Deus, e um não ao reino de Deus. Ela continua te mantendo na rebelião. E às vezes a sua vida, o ar, a sua energia, a sua cognição, a sua capacidade motor, enfim, a sua vida está sendo desperdiçada para manter em ordem, para manter existindo uma estrutura que Deus veio crucificar. De tal forma que a sua vida é um desserviço ao reino de Deus, ainda que dentro das igrejas, ainda que levantando mãos ao céu, ainda que impondo a si devocionais prolongadas e jejuns que passam a ser uma greve de fome para convencer Deus de que Deus está equivocado e de que há alguma esperança em tudo aqui, de que Deus exagerou na dose, a cruz não é necessária. Mas Jesus, quando apresenta-se, quando Ele vive, quando Ele se expressa, a sua vida dá testemunho de que este mundo é mau. E essa questão é muito fácil de ser apropriada pelo mínimo de consciência que você tem, o que você tiver. Você não precisa de toda a sua consciência para olhar para o mundo e ver que o mundo é mau. E ele é mau por quê? Porque quem o governa é mau. E quem é a mão de obra de quem o governa passou a ser o braço do mal, a boca do mal, a perna do mal. Jesus tem uma fala que ele diz assim, ele, se referindo a Satanás, não tem nada em mim. É a ideia de que Satanás não tem escora, não tem apoio, não tem aonde se aprumar. E a Bíblia vai nos ensinar que quem governa o mundo é o maligno. Ele é o príncipe deste mundo. Satanás não terá boca, não terá
perna, não terá braços, não terá massa cinzenta, não poderá fazer nada que não seja feito por um ser humano que não voltou da rebelião. É por isso que quando Pedro se opõe à cruz e diz ao Senhor assim, Jesus está preocupado, em Mateus 16, ele está dizendo da sua missão, ele pergunta sobre o que as pessoas dizem ser ele, qual é a sua identidade, e as pessoas não se interessam pela identidade de Jesus, e aí os discípulos respondem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias, outros que o Senhor é João Batista, ou um dos profetas. Isso é o que você vê na religião do mundo hoje, nas igrejas lotadas, pessoas que não querem saber quem é Deus, só querem atribuir a Ele uma identidade que naquele momento lhe seja significativa e satisfatória. Pode até ser Santo Antônio se eu estiver querendo um casamento, você está entendendo como funciona o negócio? Pode ser qualquer Deus que venha ao encontro da minha necessidade. Porque identidade, eu quero saber de quem eu quero ter comunhão. Se não é, oi, tudo bem, beleza? Tudo bom? Bom. Mas quando eu quero ter relacionamento, intimidade, eu quero saber o nome, o endereço, o ano, quando nasceu, do que gosta, do que não gosta. Só que quando nós estamos num relacionamento, isso traz consigo as benesses de um relacionamento e os problemas de um relacionamento. Quando nós nos envolvemos com Jesus, é chegado a nós o reino de Deus, o Espírito de Deus vem ser um conosco, mas nós também assumimos as consequências de ser um discípulo de Jesus Cristo. E ele diz assim, não vos enganeis, o servo não é maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram as minhas palavras, também guardarão a vós. E Jesus vai dizer assim, cara, eles não são desse mundo. Eu também não sou, e eles também não são. Mas eu tenho dado a minha palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas como ser, então, um cidadão do reino de Deus nesse mundo? E aí nós olhamos para o texto de Daniel e nós vemos algo formidável ali. O que acontece ali é a vivência do povo de Deus do cativeiro babilônico. Então, Nabucodonosor invadiu a Palestina e levou cativo o chamado povo de Deus. E entre esse povo, ele escolheu a nata. E entre essa nata havia lá uns moços, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. E Deus foi dando graça a esses moços. Daniel virou vice-rei da Babilônia, governava junto aquilo tudo. E essa moçada está aí também. E os caras chegam e dizem assim, viu? É interessante que a fala ela baba assim. Preste atenção nas babas das pessoas quando elas falarem com você. Aquela baba que escorre assim é a verdade, tá? Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Olha, ele começa dizendo assim, pô rei, na boa, você não me colocou lá, mas tem uns caboclos judeus aí que o louco, o senhor foi, colocou os caras para cuidar dos negócios aí, rapaz. O problema ali é inveja. E ele diz assim, ele dá o nome dos caboclos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Ah, rapaz. O Jaquelu vai fazer uma interpretação do Apocalipse que eu particularmente gosto muito.
onde ele fala muito desse mundo como um sistema, aquilo que a gente chama de poder do Estado, vamos dizer assim. Ele atribui à primeira besta a interpretação de que ela é esse poder estatal, esse poder que quer se colocar como Deus da minha e da sua vida. E se você for reparar, desde antão, né, esse negócio é do mesmo jeito. Sempre os impérios se levantam, é personificado por uma pessoa. Aqui nós temos Nabucodonosor. O cara faz uma estátua dele mesmo e fala que adora, que eu sou Deus. E impõe essa realidade às pessoas. O grande problema da igreja cristã, ali pelo século II, século I, final do século I, século II, é o problema de não, século III também, de não se curvar à estátua do imperador, não adorar, não prestar culto ao imperador romano, que é a ideia deste Estado que se personaliza numa pessoa que é divinizada, e que nós teremos isso daqui uns dias, aí, fique tranquilo. Vai se levantar esse poder mundial, esse governo mundial, e um caboclo vai se levantar como a personificação dessa estrutura toda. Mas João vai nos ensinar que é um espírito. Por isso que em toda a história você percebe este mesmo espírito. E aqueles caras dizem assim, aquele caboclo lá, eles não estão dando moral para o senhor não. E eles chegam diante daquele homem, e o rei os chama e diz assim, viu? É o seguinte, eu fiquei sabendo aí que vocês não estão pagando pau para mim. Eu fiquei sabendo que vocês não estão adorando os meus deuses e que vocês não estão se curvando diante da estátua. Eu vou dar uma chance para vocês. Nós vamos fazer uma festinha aí, a banda vai tocar, o pífaro, não sei o que lá, a massa vai tocar, e quando estiver no meio do poperô, vocês vão lá e dá uma curvadinha lá, beleza, chega ali, tchau. Vai passar até que você está dançando. Porque é o seguinte, se isso não rolar, eu vou jogar vocês na fornalha. E eu quero saber se existe Deus para livrar vocês da minha mão e da fornalha quente. E o que os caboclos respondem? Eles dizem assim, rapaz, sobre isso eu não quero nem falar com você, rei. Primeiro que os caras são abusados, né? Eu não vou nem gastar saliva com o senhor. É o seguinte, eu não vou nem te responder. Agora é o seguinte, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se não, fique sabendo de uma coisa, nós não nos prostraremos diante dos seus deuses e da estátua. Isso para mim é uma perspectiva muito fiel à realidade que nós vivemos. Só que nós não precisamos nem ser muito ameaçados para nos curvar diante do espírito anticristo e anticruz desse mundo. Diante do Deus mercado, por exemplo, a gente já encurvando. O que esse texto fala? Esse texto fala que Deus tem os seus aonde Ele quiser. Só que o que eu quero saber é se a sua consciência está invadida pelo fato de que você não é deste mundo, se você é um filho ou uma filha de Deus. Isto não é uma figura de linguagem. Se a sua consciência, e quando a gente fala de consciência aqui, porque o que nós vemos hoje é um embotamento das consciências, porque até o bobalhão do Marx falava, e é verdade, mas é um ópio, é um entorpecimento da consciência. As pessoas vão fazendo sem saber, vão vivendo sem saber para onde vão, o que estão fazendo, de onde vieram, mas estão aí. Igual barata tonta, o texto de Isaías vai dizer que cada um vai se desviando pelo seu próprio caminho, ou seja, perdido. Eu não sei de onde eu vim, não sei o que eu estou fazendo, não sei para onde eu vou, o que eu sou?
diz assim: eu sou um perdido. Mas quando Jesus vencer a nossa vida, queridos, tem que nos invadir uma consciência trazida pela palavra de Deus, pela verdade, que nos santifica, que nos separa, que nos tira do uso comum. E diz assim: esses aqui estão no mundo, mas não são do mundo. Estes aqui são sal e luz. Estão no mundo para testemunhar de que o mundo precisa se arrepender diante do reino de Deus, diante do senhorio de Jesus Cristo. Estes aqui são meus. O mundo precisa deles, porque senão o mundo perde totalmente a referência. Agora, se eles, como sal, se tornarem mais do mesmo, se tornarem insípidos, para nada mais serve, senão para ser pisado pelos homens. A pergunta é: você e eu temos a consciência de que nós não somos desse mundo? Se alguém perguntar para você: viu, você acredita em ET? Fala: eu acredito. Fala assim: eu sou um ET. Eu não sou desse mundo. Tem uma história, diz que é verídica essa história. Um menininho numa vigília no Rio de Janeiro. Você sabe dessa, não? Bom, eu recebi como verídica, eu vou contar como verídica. Mas o menininho fervoroso, vindo da vigília, sozinho, aquele breu no Rio de Janeiro, de repente, ele passou um lugar escuro, ele escutou uns passos, ele começou a andar mais ligeiro, e os passos começaram a mandar: para! É um assalto! Aí disse que ele abriu a mão e falou assim: eu não sou desse mundo. Se eu fosse desse mundo, o mundo me amaria. Mas eu não sou desse mundo. Quando ele virou assim, só viu o ladrão correndo de medo. Assim. Ai, meu Pai. Mas esta é a consciência que me habita. Esta é a consciência que me habita. O que a palavra de Deus diz sobre o mundo? João 5,19. O que diz 1 João 5,19? Vamos ver se tem um corajoso para ler hoje aí. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse lão corajoso. O que diz 1 João 5,19? O que diz 1 João 5,19? Todo mundo ou o mundo inteiro. Tá. Você sabe que você é de Deus? Então, ele está tratando isso como um fato concreto. Bom, sabemos que somos de Deus. A relação que Jesus faz no texto que nós lemos, em João 17, é justamente isso. Nós não somos do mundo, nós somos de Deus.
sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, não sobra nenhuma partezinha? Não. É inteiro. Integralmente, totalmente. Todo. Jaz. Sabe o que é jaz? É a ideia do deitar do defunto, do morto. Onde? No maligno. Que mudança você quer provocar no mundo? No mundo que está totalmente assentado, descansado, acomodado no maligno. Que mudança! Você quer mudar a política? Você quer mudar o sistema? Você quer mudar o governo? Você quer mudar a cultura? Qualquer coisa que você colocar aí é ruim, gente. A única mudança, de fato, o único poder, de fato, capaz de mudar este mundo, é talvez o poder do qual nós mais nos envergonhamos. Porque nos convenceram que apontar para este poder é coisa para idiotas, indoutos, atrasados. Outra palavra que não significa absolutamente nada. Conservadores. O cara te chama de conservador, é quase te chamar de filho da p. Você assustou aí, né, Alex? É uma ofensa. Mas se você chegar e falar assim, olha, eu queria continuar comendo arroz e feijão. Ah, mas Big Mac é mais moderno. Sim, mas não é saudável, eu gostaria de comer arroz e feijão. Ah, como você é conservador. E você aceita. Você fala, puxa, você fica com vergonha de ser conservador. Não, filhão, você tinha que ter... Ô, você está maluco? Como você é intransigente. Eu falando lá para as meninas, lá na PUC, eu falei, se a água dissesse para vocês assim, ó, se vocês não me beber, vocês vão morrer. Você ia dizer assim, nossa, que intransigente. Que autoritária. Não, filho, é simples assim. É o que é. Deixam te chamar de intransigente, deixam te chamar de retrógrado, de ignorante, de conservador. Desde que você seja o sal que conserva, que dá sabor, e que é santificado pela palavra de Deus, que é a verdade. Isto é um elogio, amado, amada. O único poder que pode mudar este mundo é o que está escrito em Romanos 1,16. O que está escrito em Romanos 1,16? Vou pular um grau agora. Romanos 1. Eu estou encerrando a minha introdução. Já já eu começo a pregar, fique tranquilo. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o
poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A Bíblia vai dizer: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se o meu mundo não for mudado, a única coisa que eu posso mudar é este mundinho que jaz no maligno. É igual em casa. Quando eu casei na minha casa, o rack era a caixa da televisão. E eu tinha vindo de lua de mel de Porto Seguro, e eu trouxe um birimbau, e ficava um birimbau como um enfeite. E de vez em quando eu enjoava daquela caixa de papelão ali, né? Tinha uma toalha que minha mulher colocava em cima, e a televisão em cima, e o bambu. Aí eu queria mudar um pouco. Aí que eu pegava a caixa de televisão, colocava na outra parede, o berimbau eu mudava para outro canto, colocava o sofá em outro lugar. Mas era a mesma coisa. Não é, Nil? Quando Deus quer mudar o mundo, Ele precisa mudar os corações dos homens. Ele precisa arrancar o nosso coração de pedra. Ele precisa nos matar para nos dar uma nova vida. Uma vida que não é desse mundo, mas que é a única esperança de fato desse mundo. E Ele faz isso através de gente também, dos seus filhos, das suas filhas, daqueles que nasceram de novo, que nasceram do alto, que não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem do sangue, mas nasceram do próprio Deus. Agora, você crê nisso? Para a religião, para você ser um batista, basta vir aí, assinar uma ficha amarela, a gente afoga você ali, levanta, você está beleza. Mas para você ser um filho de Deus, você precisa nascer de novo. E aí, sabe o que começa a acontecer? À sua volta, você começa a testemunhar de que o mundo é mau. E aí, uns vão guardar a sua palavra e vão ser salvos, e os outros vão odiar você. Mas se você não tiver disposto a isto, o máximo que você pode fazer é igual eu, é mudar a caixa de papelão do lugar. É o birimbau de parede. Estava naquela parede, vem para essa. Mas existe um poder, amados, em nome de Jesus, do qual você e eu não podemos nos envergonhar. Porque esse é o poder que mudou a minha e a sua vida. Se não, vamos clamar misericórdia. Vamos nos arrepender. Vamos dizer: Senhor, tem misericórdia. Eu quero voltar da rebelião. Não existe nenhuma solução para esse mundo a não ser a Tua palavra, a Tua boa notícia de que o Senhor invadiu as trevas. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. E isto, amado, é a vida de Cristo em mim e em você. É o poder do Evangelho, da vida ressurreta, do qual você não pode se envergonhar, porque é o único poder capaz de mudar este mundo, de mudar as vidas, de mudar as pessoas, de transportá-las do império das trevas para o reino do Filho do seu amado. De dar às pessoas uma nova esperança e uma vida capaz de celebrar, mesmo em meio às circunstâncias ruins, mesmo em meio às fogueiras, mesmo em meio às perseguições, sabendo de onde nós somos. Moços e moças cheias do Espírito Santo de Deus, que dão testemunha de que Deus é bom e de que Deus é, e que a sua palavra é a verdade. O mundo vai te odiar. Mas você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar no palácio do rei, se Deus lhe colocar. Mas no dia que tomarem conta do seu testemunho, não abra mão dele. Diga na cara de quem quer que seja: rapaz, sobre isso eu não quero nem te falar. Se você quer me mandar embora da empresa,
fica sabendo, se Deus quiser me livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, eu não vou abrir mão do testemunho do Evangelho. Ah, se você quer largar de mim, fique sabendo, querida, fique sabendo, querido, você pode largar, sobre isso eu não vou nem te responder, mas eu não abrirei mão do testemunho do Evangelho. Se você quer me matar, fique à vontade, querido, fique à vontade, querida, mas a minha vida não custará a negação do Evangelho. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei para onde eu vou. Eu oro a Deus pela sua vida. Que Deus nos dê essa coragem e essa fé em nome de Jesus. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor avive a tua igreja nessa cidade. Livra-nos, ó Senhor, de amar o mundo, porque a tua palavra diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pai, nós temos medo porque esperamos, como discípulos de Jesus, um atestado de sanidade dado pelo mundo. Que o mundo nos aceite como seus cidadãos, mas não aceitou ao Senhor Jesus. Como nós podemos querer, Senhor, este atestado de bons antecedentes, de sanidade? Senhor, abra os nossos olhos para que não neguemos a fé, para que não abracemos a apostasia. Dá-nos a coragem, Senhor, de seguir após Jesus, de negar a própria vida, de tomar a nossa cruz e de caminhar após Jesus. Pai, a tua palavra diz que nós fomos crucificados, para o mundo e que o mundo foi crucificado para nós. Dá-nos, Senhor, em nome de Jesus, esta consciência. Espírito Santo nos convence pela tua palavra. Dá a cada moço, a cada moça que aqui está nessa noite, e todos quantos nos ouvirão pela internet, a coragem de ser, onde estiverem, filhos e filhas de Deus, de saberem de sua identidade, de saberem de onde são, o que estão fazendo aqui, para onde vão. E o que nós estamos aqui, Senhor, é para oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo a Ti, Senhor. Faz de nós segundo a Tua vontade. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, porque elas são muitas. Não nos deixe, Senhor, querer salvar a própria vida, porque iremos perdê-la. Mas dá-nos a alegria e a fé para aborrecer a própria vida e encontrá-la em Jesus para a eternidade. Obrigado por cada moço, cada moça aqui nesta noite, por cada família aqui representada. E toma cada um nas tuas mãos e faz de cada um de nós tuas testemunhas, teus filhos nesta cidade. E nos dá o gozo de viver em comunhão contigo em todo o tempo. Quer no palácio do rei, quer, Senhor, sem ter onde reclinar a cabeça como teu filho. Mas que o Senhor nos dê essa consciência do Evangelho, de saber que nós não somos do mundo, que nós somos teus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.